Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo e ela, Maria de Fátima Miranda. É isso aí. Animada. Graças a Deus. E dando continuidade, então, à nossa abordagem desse livro, o que é o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, e nós estamos ainda no tópico charlatanismo, no item 96. E nesse item 96, Kardec faz a seguinte reflexão: o espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias, patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhes são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhes são indiferentes, com intuito de curiosidade ou de prova. Então, na realidade, o que Kardec nos alerta aqui a respeito é do comportamento de uma manifestação dos espíritos quando nessa interação entre os dois planos da vida. Então, ele vai revelar, na realidade, a sua identidade por uma série de circunstâncias, por aquilo que ele é, a sua bagagem, não é? E que são refletidas nos hábitos, caráter, linguagem, etc. Então, nós podemos reconhecer um espírito ou até mesmo evitar continuar com essa comunicação com o espírito, dependendo dessa identidade que nós podemos ter através dos dados conhecidos quando esse espírito nos era conhecido. Nós tivemos convivência ou tivemos uma história dele a respeito. Mas os espíritos também, logicamente, têm o seu caráter, têm as suas características. E muitas vezes eles não se apresentam para responder a questões que lhes são colocadas quando eles percebem aqui apenas a curiosidade ou uma necessidade de prova da sua identidade. Então eles são espíritos até mesmo rebeldes, não é? Você conhece espíritos rebeldes, Fátima? Estás diante de um. Eles não se submetem aos caprichos do evocador. Não. Então, quem pretende evocar espíritos dentro das suas próprias regras e fazendo exigências, vai ficar sem o atendimento do que solicita. Uma coisa boa. Eduardo. Isso que Allan Kardec coloca aqui volta ao tema que a gente tem conversado já há um bom tempo com os ouvintes, né, que é a questão da necessidade desse espírito que se revela, a identidade dele. Isso é muito complicado. As pessoas buscam muito a questão da psicografia, né, de poder conversar com seus entes queridos. E, naturalmente, quando você recebe uma mensagem de um ente querido, é muito importante que você tenha provas de identidade. Então, Kardec coloca aqui que você precisa observar dentro da mensagem os hábitos, o caráter, a linguagem, as locuções familiares, os detalhes íntimos que entram espontaneamente
né? E que são as melhores provas. Porque assim, mas você está recebendo a mensagem, não tem que pedir prova. Mas é natural, né? Se você recebe a mensagem de alguém que você ama, e naquela mensagem não tem nada que te mostre que é ela, isso gera dúvida. Isso vai gerar algum tipo de dificuldade de você aceitar plenamente o conteúdo daquela mensagem, que pode até ser verdadeira. E aí entra no caso que o Livro dos Médiuns coloca, Kardec dizia, que mensagens mais íntimas, né, mensagens mais de espíritos que são evocados, elas precisam de médiuns preparados para essas mensagens, que são médiuns que ele chama de positivos ou especiais, né? E segundo Kardec, são médiuns raros. Eu volto a dizer, fazer um trabalho de psicografia na casa espírita deve ser algo feito com muito cuidado, para não gerar esse tipo de constrangimento para os médiuns que trabalham e nem para as pessoas que estão ali buscando receber uma mensagem de um ente querido, que acaba gerando uma frustração. Nós temos médiuns que fazem esse tipo de trabalho? Temos, mas são poucos. Eu vejo, por exemplo, não sei, na internet já vi a Maíra, né, que acho que a Miranda também já viu a Maíra, né, que é lá de São Paulo. Sim. Me parece ser uma moça muito séria e tem uma mediunidade própria para esse fim. Nós tínhamos aí Dona Ivone, Divaldo, e claro, o maior de todos nesse quesito, que foi Chico Xavier. E mesmo Chico Xavier, nem todo mundo que procurava ele recebia mensagem, né? Como ele mesmo dizia, o telefone toca de lá para cá. Então, a gente estudando, meditando aqui com Kardec, nós vemos o quanto que é difícil você fazer um trabalho pormenorizado de psicografia. Então, Aloísio desencarnou, né? Vamos desencarnar o Aloísio. Para que ele mande mas para que ele mande uma mensagem e a gente o reconheça, ele vai ter que falar algo que somente nós sabemos, ou que era da nossa convivência, algo que diga, né, algo sobre ele, sobre a maneira dele pensar, de ser, de falar. E nem todo médium, por mais boa vontade que esse médium tenha, está preparado para registrar, porque tem que haver uma sintonia fluídica entre o espírito comunicante, no caso aí o Aloísio, e o médium. Se não houver essa sintonia fluídica, o Aloísio não vai conseguir passar a mensagem como ele gostaria, né, com conteúdos que o identifiquem de uma maneira clara e inequívoca. Essa questão aí nós já conversamos em outras ocasiões, que na realidade a identidade do espírito, a meu ver, é uma questão até secundária, porque o que vale na realidade é o conteúdo daquilo que ele está transmitindo. Agora, nós temos muitas vezes a necessidade, principalmente quando são mensagens pessoais ou que dizem respeito a valores nossos, nós temos uma necessidade de termos a certeza de que aquele espírito é aquele que nós estamos, pelo menos, identificando ali. Então, o que Kardec nos revela é que o espírito, ele pode demonstrar a sua identidade como quer e como pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete. E muitas vezes, eles não conseguem fazer isso exatamente. E então ele se recusa a sujeitar-se às exigências. Mas a comunicação que está ali não perderá o valor se nós não tivermos uma certeza presente o seu registro de identidade, o seu RG. Certo? Não é isso. O que importa é que nós tenhamos uma mensagem que seja gratificante, que seja consoladora, que seja contenha valores que nós vamos tomar como sendo de valor realmente, porque isto é que realmente importa. E é por isso que todas as mensagens elas carecem de uma análise. Sim. E esta análise leva a uma
coincidência, uma comprovação dentro das nossas possibilidades da identidade do espírito, mas e também do valor do seu conteúdo. O desafio é quando existe uma proposta de um correio fraterno, né? De receber mensagens de familiares, porque aí ou vai cair no genérico, que aí pode enquadrar para qualquer família, como ele vem falando, que quando o espírito ele está ali, ele tem várias maneiras de ser percebido, pela maneira de tratar o familiar, às vezes uma palavra que só o familiar sabia. Às vezes a mensagem é aparentemente genérica, mas traz um detalhe que faz o encarnado familiar identificar. Quando se tem médios psicógrafos e o médio deixa fluir a sua mediunidade, o ideal é que ele esteja focado nessa mensagem que o Luiz falou, uma palavra de conforto. Às vezes não é uma mensagem muito longa, uma frase, um parágrafo, mas que dê um ânimo renovado a quem vai receber. E o Eduardo colocou muito bem. Além dessa análise, tomar cuidado com o médio, porque às vezes o médio ele não está preparado nem para lidar com a simples fluidoterapia, né? Às vezes o médio chega na casa espírita e ele não está nem alinhado com o trabalho do passe, mas ele quer estar sentado numa mesa para receber uma psicografia. Então a gente tem que observar tudo isso. Estou pegando aqui, Miranda, no item 272 do Livro dos Médios, está no capítulo que trata das evocações, né, considerações gerais. Isso aqui é muito importante dentro do que nós estamos estudando aqui no livro que é o Espiritismo. Kardec diz o seguinte: frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos. Quer dizer, você está evocando, né? Você tem um familiar, um ente querido, desencarnou, você vai fazer uma evocação para ter uma comunicação dele. Sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões pormenorizadas. Para isto, são necessários médiuns especiais. Então, isto é, não é qualquer médium que está apto a essa tarefa da psicografia. Nesse caso, você pode estar apto à tarefa da psicografia em âmbito geral, espontâneo, ditado espontâneo. Mas para comunicações pormenorizadas, aí não é todo médium. Aí continua Kardec, ó. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, médios bastante raros. Quer dizer, flexível porque ele é apto a entrar em sintonia fluídica com diversos tipos de espíritos, né? E aí ele explica exatamente isso, porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Convém, por isso, que os médios não se entreguem às evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento das suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Ainda tem esse detalhe, né? Quem é que assiste aquele médium? Porque quando vinha uma comunicação pelo Chico, não era direto pelo Chico, passava primeiro pelo Emmanuel, para que o Emmanuel servisse de ponte, fizesse o link para que a comunicação acontecesse. E às vezes não é o perfil da instituição fazer um trabalho de atendimento através de psicografia. Sim. Nem todo hospital está habilitado a dar um socorro na área de queimados. Você vai para um hospital, entendeu? Existem instituições que conseguem reunir tudo isso, mas nem todas estão habilitadas. Então nós vamos observar que às vezes uma psicografia nada mais é do que um médio psicofônico que não se sente seguro para falar. E aí ele escreve. O ideal seria que nas suas reuniões privadas os médios sentissem-se à vontade para dar as comunicações, porque tem muitas psicografias que nós vamos ouvir e vamos perceber que é a inibição do médio em falar, e ele sente-se mais seguro escrevendo, o que é até bom, porque fica registrado ali e pode-se avaliar a comunicação que recebeu, quando não se grava. Em resumo, o que nós estamos falando aqui é que essa relação entre os dois planos da vida, através da mediunidade, ela muitas vezes é difícil, é complicada, porque a nossa percepção, ou a percepção do médium, no caso, é uma percepção que é inerente àquele médium na sua preparação, na sua capacidade de ser um intérprete do espírito que está se comunicando, e que nem sempre o é. Nem sempre o é.
Então, sempre como regra, e o que nos é recomendado é que nós tenhamos uma análise daquilo que chega até nós. Vamos nós. Contradições. Item 97. As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos não podem causar admiração senão aqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da natureza mesma dos espíritos que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Isso aqui surpreende a muita gente, não é? Porque existe uma ideia de que quando a pessoa está desencarnada, ela passa a saber tudo. E não sábios é bem assim. E santos. Exatamente. Se tornam sábios e santos. Agora, como é que pode, Maria de Fátima Miranda, um espírito saber menos do que o encarnado? Você tem aquela história famosa lá da evangelização das crianças, não é? Lembra? Que tinha os espíritos acompanhando a evangelização porque não compreendiam. História, essa situação aconteceu na cidade de Campos, numa instituição, durante a evangelização. E depois um espírito se faz presente na reunião mediúnica para agradecer a evangelizadora, porque ele tinha dificuldade de compreender a doutrina numa reunião pública para adultos. E o trabalho direcionado à criança com a pedagogia própria facilitava a compreensão dele. É que nem o adulto que vai ser alfabetizado. Ele vai precisar de uma atenção em pedagogia direcionada para aquele exercício. Então vamos lá. Existe uma reflexão que nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, daquela verdadeira propriedade. Certo? Se eu não me engano, é o capítulo 16 do Evangelho. E ali diz que a nossa verdadeira propriedade é aquilo que nós alcançamos em termos de desenvolvimento da inteligência, do conhecimento e a nossa elevação moral. Isto é o que é a nossa bagagem nas nossas idas e vindas do plano espiritual para o plano material. Então, quando nós chegamos ao plano espiritual, a nossa bagagem é essa. É a nossa inteligência, a capacidade de discernimento, de aprender, é o nosso conhecimento, aquilo que nós adquirimos e que levamos como bagagem nossa, e a nossa elevação moral. Então, se nós saímos daqui com baixos índices nesses 3 pontos aí, nós chegamos na vida espiritual com baixos índices nesses 3 pontos. Então aí vem ao encontro do que nós estamos acabando de falar. Tem espíritos que são levados, às vezes, até a evangelização infantil, porque eles não têm uma capacidade de alcançar, por suas limitações, aspectos mais complicados ou mais completos a respeito de assuntos que eles não dominam. Então é muito importante que a gente tenha essa certeza de que a nossa bagagem é só essa, é o que nós podemos levar conosco. E o que nós podemos levar conosco é a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, nosso conhecimento e nossa elevação moral. E fim, não tem mais nada que nós possamos levar. Isso nos lembrou agora um detalhe para facilitar essa compreensão, já que foi referida à evangelização. Às vezes nós encontramos famílias que reclamam das crianças que não têm concentração durante o culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar, feito com o Evangelho segundo o Espiritismo, com uma explicação acessível aos adultos, distrai as crianças que não estão acompanhando o raciocínio e elas simplesmente não interagem e participam se a abordagem não for direcionada. Você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas trocando em miúdos numa história que capte a atenção da criança, não é? Mas fica uma sugestão. Se você tem criança no seu culto do Evangelho, mantenha o Evangelho segundo o Espiritismo, mas traga um livro infantil, uma cartilha do bem, da Meimei, um Pai Nosso, da própria Meimei, ou qualquer um outro livro que traga uma história que prenda a atenção da criança e faça com que ela se interesse pelo culto do Evangelho no lar. Porque, do contrário, vai ficar ali fazendo caras e boca, distraindo ou então irritado. Então, continuando aqui, Allan Kardec vai dizer o seguinte:
Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres, de que se não despojaram. Outros forjam sistemas seus sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente em que nem sempre estejam de acordo. Então tem essa questão aí, né, que muitos espíritos acabam criando seus próprios sistemas. Isso não é nenhuma novidade, aqui na Terra é a mesma coisa, né? Você vê cientistas que têm uma posição, né, vamos pegar aí a origem do universo. Durante muito tempo falava-se do Big Bang, que foi a grande explosão que gerou toda a massa aí de planetas e de sistemas no universo. Hoje já é questionado isso, já estão com várias outras teorias e o Big Bang está ficando para trás. Então cada cientista vai elaborando seus sistemas, suas teorias para explicar determinado fato. E os espíritos desencarnados também, muitos deles têm as suas próprias ideias. O grande Albert Einstein, né, um dos maiores cientistas que nós já tivemos, ele teve uma grande dificuldade em aceitar a mecânica quântica. O que a física quântica hoje, que é reconhecida no meio da física, né, muito respeitada, Albert Einstein teve muita dificuldade em aceitar as teorias apresentadas à época, e ele morreu tentando comprovar que aquelas teorias não estavam corretas. Pois é. E era Albert Einstein. Desencarnou e veio desencarnou, reviu tudo, repaginou tudo isso e deve estar inspirando agora nessas conquistas. Mas quando o espírito é de um espírito de uma condição mais elevada, ele naturalmente, ao desencarnar, ele recebe o seu equívoco e muda a rota sem nenhum problema. A gente verifica isso lá no livro Céu e Inferno, na comunicação do espírito Samson, que é o primeiro, que é um espírito feliz, né? Kardec traz, foi um companheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o Samson tinha algumas ideias que Kardec questionou ele depois da morte se ele continuava tendo aquelas ideias. Ele falou, não, realmente eu estava equivocado, não era como eu pensava. Então o espírito mais elevado, ele não tem o orgulho de se manter firme naquele propósito. Então, se ele vê que a teoria que ele acreditava, da maneira como ele entendia, estava equivocada, ele apenas recua. Sim. E isso acontece todo dia conosco quando temos essa flexibilidade, porque estudando a doutrina espírita, principalmente em grupo, nós temos oportunidade de ouvir indagações e opiniões diversificadas, que nos convida a refletir aquilo que nós imaginávamos que era a direção. E aí, Aloysio Guigino, o que o senhor está aí? Eu estou procurando aqui porque tem uma referência aqui do Livro dos Espíritos, a questão 1014. E eu estou curioso aqui de ver o que tem aqui nessa 1014 para nós compartilharmos. E aí na 1014 diz assim: como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias isso mesmo, a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com a ideias correntes? E a resposta que nos é dada é que falam uma linguagem que possa ser compreendida por pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam colocá-las muito bruscamente, a fim de não lhes ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, os espíritos também, muitas vezes, usam de artifícios nas suas comunicações para que alcancem os seus propósitos, para que se façam, vamos dizer, acreditados e possam ser utilizados de uma forma positiva. Então é muito importante que nós não nos prendamos exatamente à linguagem que é feita ou à maneira como é feita, mas sim nós busquemos analisar os propósitos e a meta que é buscada naquela situação que está ocorrendo. É isso. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos.
Até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui, eu e o meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859. E dezembro de 1859. Seja bem-vindo, meu parceiro Renato Souza. Fala, Bill Fabiano, meu parceiro, tudo bem? Tamo junto. Tudo bem, graças a Deus. Vamos nós aí dando continuidade ao nosso trabalho, né? Isso aí. Dando continuidade aqui. É dezembro de 1859, né? E falta muito para acabar, Bill. Eu fui colar lá, né? Fui dar uma colada ali. Mês de dezembro ficou uma revista e tanto, né? Poxa. Muita coisa aí. Na semana passada nós terminamos Conversas Familiares de Além Túmulo lá com a senhora Ida Pfeiffer, né? Que era uma célebre viajante, uma ex-marinheira ou ex-marinheiro. Exato. Né? E agora nós vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar até a honra do meu parceiro Renato falar o Olha, é alguém que tem um sobrenome de D'Anglemont, né? D'Anglemont. Então tem um apóstrofo, né? E tal, D'Anglemont, tá? E aí, enfim, primeira conversa em 2 de setembro de 1859. E aí, durante a conversa, tem o nome da pessoa, do espírito novamente, tá? Aí você pode fazer assim, então. Bill, D'Anglemont. Pronto, fica mais fácil, né? Vamos lá, D'Anglemont, Dandan, vamos Dandan, Dandan. Isso aí, Tem um Dan aqui, Dandan. Já fica uma coisa bem intimista aqui. Com certeza. No jornal Le Pays, Le Pays, de 15 de agosto de 1859, lê-se o seguinte necrológio de Privat d'Anglemont, homem de letras, falecido no hospício do Bois. Suas extravagâncias, diz o texto, fizeram mal a ninguém. Suas extravagâncias jamais fizeram mal a ninguém, perdão. Só a última foi má e voltou-se contra ele. Ao entrar na casa de saúde em que acaba de morrer, D'Anglemont cometeu a imprudência de dizer que era anabatista, Renato, dá um socorro aí, anabatista, e adepto da doutrina de Swedenborg. Swedenborg, para quem lembra aí, foi um dos espíritos que atuaram na construção da codificação lá, junto com Kardec, enfim. Swedenborg havia dito tantas coisas semelhantes em sua vida, mas desta vez a morte o surpreendeu, sem que tivesse tempo de desmentir-se. Em represália, foi-lhe negada a suprema consolação da cruz em sua cabeceira. Seu cortejo fúnebre defrontou-se com uma igreja, mas teve que passar ao largo. A cruz não veio recebê-lo à porta do cemitério. Quando o esquife desceu ao túmulo, rapaz, me deparei agora com uma situação aqui bem inusitada. Edouard Fournier, é isso, Renato? Edouard Fournier? Esse aí, tá bom. Tá bom. Dá pro gasto, né? Edouard Fournier, ao pronunciar tocantes palavras sobre esse corpo, não ousou desejar-lhes mais do que o sono eterno. Todos os seus amigos se afastaram, admirados de não o terem saudado, um por um, com aquela água que se parece com as lágrimas e que tudo purifica. Fazei, pois, uma subscrição e tentai edificar alguma coisa sobre uma sepultura sem esperança. Pobre Privat, eu não o confio, menos aquele que conhece todas as misérias de nossa alma
e que pôs o perdão como lei na efusão de um coração afetuoso. Olha, Bill, ele está diante de um espírito, né, que era adepto de uma seita protestante que Anabatista, né? Que desaprovava o batismo da criança antes do uso da razão e preconizava a reiteração do batismo na idade adulta, no caso dos que se houvessem batizado antes. Tá? Sim. Aí está explicado aí. É o que é Anabatista. Isso aí. Uhum. Nunca tinha ouvido falar nisso, sinceramente. Também não, né? Enfim. Ele é contra, né? Ele é contra, nasceu, batizou, ele é contra, né? E aí, enfim, tem que esperar ter razão e tal. E se acontece alguma coisa, a criança desencarna, como é que faz? Não é? Tem todo um processo, não só que a gente sabe, né, que o catolicismo meio que comanda, né, nesse sentido. Sim. Então a pessoa até vai ter problemas até diante da justiça, né, porque não foi batizada e a igreja não reconhece. Tem todo um processo, né, que eu aprendi, Bill, desculpa te interromper. Não, fala aí. Eu fiz pastoral do batismo, né? Sim. Lá na igreja de São Benedito e tudo, até para batizar meu afilhado, enfim, né? Isso já tem tempo, né? Mais de 20 e tantos anos. Enfim, e aí a gente aprendeu lá que, por exemplo, quem foi batizado pode batizar quem não foi batizado no momento da sua morte. Eu te batizo, fulano ou fulana de tal, né? E tal, em nome de Jesus, etc. e tudo mais. Pode, é tipo uma recomendação que você faz, né? Aquela alma, né? Aquela pessoa, as mãos de Jesus, os braços de Jesus, etc. Um encaminhamento. Um encaminhamento, sim. Né? Então a gente aprendeu que a gente pode fazer isso, quando fizeram até essa pergunta lá sobre essa questão, né? Mas a doutrina espírita, ela não guarda esses, né, esses preceitos, etc. Enfim, não é isso, Bill? Exatamente. Até porque a gente fala lá, Jesus fala, né, quem não nascer da água ou do espírito, né, o renascimento, as pessoas, enfim, algumas doutrinas entendem dessa questão do batismo, mas só que isso vai muito além de um processo material ali, né? Eu vou mergulhar na água, eu vou me transformar. Não é isso, né? Não é o fato de você mergulhar na água, ou ser mergulhado, ou tomar, como acontece com algumas doutrinas protestantes e tudo mais, né? Lá no Jordão, por exemplo, o pastor vai lá, mergulha a pessoa é batizada ali, ou na própria igreja ali, todos nós fomos batizados, também fui, Renato foi, enfim. Só que isso é um processo que vai muito mais além, né? Eu conversava até com a André outro dia, né? Que ela tem uma data que é de renovação para ela, que foi quando ela foi batizada na igreja evangélica. Aquilo ali, se a pessoa não virar verdadeiramente a chave, não tem batismo, não tem água que dê jeito, né, cara? Eu acho que a pessoa precisa acreditar naquilo ali como um processo de renovação. Seja através da água ou não, ela tem que virar a chave dentro dela, falar, eu não quero beber, eu não quero se mergulhar em água nenhuma, porque eu tenho medo de água, eu não gosto de tomar banho. Isso é igual o Cascão, por exemplo. O Cascão estava perdido, né? O Cascão do Maurício de Souza, né? Sim. Enfim. Então, partindo desse princípio aí, brincadeiras à parte, tem que vir de dentro. Olha, a partir de hoje, eu quero ser um homem diferente. Ou uma mulher diferente. A partir de hoje, eu me renovei. Eu me batizei em Jesus, eu vou seguir os preceitos de Jesus e ponto. Ninguém precisa mergulhar na água para ser batizado. Exato. É o que a doutrina espírita nos mostra, não por falar em batismo propriamente dito, mas nos mostrando que o processo é de dentro para fora. E não o contrário. Não é o ato de eu me batizar na água ali. Eu posso me batizar com uma garrafa de Coca-Cola, que é um ledo engano, que você vai, erro total, você vai acabar se contaminando aí com a Coca-Cola, ok. Mas é um processo de renovação realmente, né, de você entender, não, eu quero ser diferente, eu não quero mais isso para mim. A pessoa pode até não saber o que quer, mas ela tem que saber o que ela não quer para ela. E o que eu não quero para mim, hoje, eu falando, o Bill, o Fabiano falando, é o que eu era antes. Exato. Eu não quero ser mais o que eu quero ser uma pessoa diferente. Eu acho Perfeito. Vamos lá? Então, vamos lá? Quer falar mais alguma coisa? Não.
Então vamos lá, que daqui a pouco a gente vai entrar de novo nas perguntinhas aqui. Pois é. Faremos uma nota preliminar sobre essa notícia. Não haverá algo de atroz na ideia de uma sepultura sem esperança, não merecendo sequer a honra de um monumento? Certamente a vida de privado poderia ter sido mais meritória. É incontestável que cometeu erros, mas ninguém poderá dizer que foi um homem mau, que como tantos outros fazia o mal a bel prazer sob o manto da hipocrisia. Pelo fato de, em seus últimos momentos na terra, ter sido privado das preces dedicadas aos crentes, preces que seus amigos pouco caridosos igualmente lhe negaram, haverá Deus de condená-lo para sempre, não lhe deixando senão o sono eterno como suprema esperança? Em outras palavras, aos olhos de Deus, ele não passaria de um animal, logo ele, homem de inteligência, indiferente, é verdade, aos bens e favores do mundo, vivendo despreocupado como o amanhã, mas incontestavelmente homem de pensamento, para não dizer um gênio transcendente? A ser correto esse raciocínio, quanto deve ser assustador o número dos que mergulham no nada. Convenhamos que os espíritos nos dão de Deus uma ideia muito mais sublime. De ordinário, nolo apresentando sempre disposto a estender a mão em socorro daquele que reconhece seus erros, ao qual sempre deixe uma âncora de salvação. E nesse momento eu digo que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859, o mês, dezembro de 1859. Agora a gente vai começar a evocação, né, Renato? Sim, perfeito. Aquele mesmo esqueminha, eu leio a pergunta, o Renato dá no caso aí é diferente, mas enfim, vamos lá. A primeira foi a evocação que foi feita, o Renato responde, né? Eis-me, que desejais, meus amigos? Número 2. Tendes consciência clara da vossa situação atual? Não totalmente, mas espero não atardar a ter, porque felizmente para mim, Deus não me parece querer me afastar dele, apesar da vida quase inútil que vivi sobre a terra, e terei mais tarde uma posição bastante feliz no mundo dos espíritos. A terceira. Reconhecestes imediatamente a vossa situação no momento da morte? Fiquei perturbado. Isto se compreende, mas não tanto quanto se poderia supor, porque sempre amei o que era etéreo, poético, sonhador. Isso é importante a gente destacar aqui, né? Ele fala, ficou perturbado, né? O que é compreensível, e o próprio Chico nos falava isso, ou nos fala, né? Que ele continua entre nós, que invariavelmente o espírito fica em um processo de entorpecimento quando desencarna. A gente até fez aqui uma analogia, né? Não sei se foi em outros programas, né, Renato, que eu falei do escafandrista que está lá no fundo do mar com o astronauta, não foi? No programa, a gente falou sobre isso em algum programa, né? Não lembro bem. Mas fazendo essa analogia, você está em mundos diferentes, né? Você está transitando em mundos com uma energia diferente. Então você está aqui encarnado, você retorna para um corpo, ou tira um corpo mais pesado, que é o escafandrista, retoma um corpo mais etéreo, que é do astronauta, está lá sem a gravidade. Então o espírito fica muito, digamos, confuso com esse ir e vir, que é normal, né? Você está num estado, você está em outro estado. Então você se acostuma com a galera da Terra, com as coisas materiais, e você tem que retornar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Aí esse processo de retorno é sempre desagradável, né? No sentido assim de, caramba, eu tô aqui, agora eu já tô lá. Aí você se acostuma lá, tá lá 100 anos, 120 anos lá, numa vida maneira, beleza, nosso lá, tomando a sopinha e tal, tudo mais. Pum. Depois você tem que reencarnar, você vai reencarnar junto com o Renato Souza, hein? Mesma época, assim, vocês vão ver, caramba, o Renato de novo na minha vida. Mas vamos lá, vamos junto lá, vamos lá. Enfim, né? Tem essas questões, né, Renato? Exato, sem dúvida. Enfim, né? Então, só para ilustrar que o espírito fica um pouco confuso, né? Então é normal, ele coloca aqui como uma coisa normal, fiquei perturbado, que é compreensível, mas não tanto quanto se poderia supor, pois sempre gostei do que era etéreo, poético e sonhador, ou seja,
o cara já tem uma visão da vida espiritual. Isso facilita, sem dúvida alguma, né, Renato, o nosso retorno, né? Não que isso seja uma prerrogativa para nos livrar daquilo que nós fizemos. Exato. De errado, não. Mas ajuda, né, Renato, nesse processo. Muito, muito, com certeza. E é bom a gente falar, Bill, que esse choque, ele acontece não só quando você está indo, não, mas quando você está vindo também. Não é? Sim, mas você está vindo também há uma diminuição, né? Das faculdades, das lembranças, de tudo. Há um tolimento, né? Isso, aí quando ele desperta aqui, ele diz, opa, o que está acontecendo? Né? E aí entra aquela questão do anabatista, né? Que a gente até compreende, não, vai batizar depois que tiver uma consciência, depois que tiver e tudo, porque no início não tem, realmente, está ali ainda em germen, né? Digamos assim. Exatamente. Está em germen e vai desabrochando e vai acontecendo, e aí você entende o porquê daquele fundamento, daquela seita, tá? A gente compreende, não é? Mas é desse jeito, e aí faz-se até uma ligação com aquilo que a gente já sabe que o Espiritismo prega pra gente, né? Tem realmente sentido, tanto quando você retorna à pátria espiritual, como quando você volta para cá, tem trauma, tem choque, nossa, o que aconteceu, Sim. né? Porque você, até o momento que você sabe lá que vai reencarnar, porque o espírito sente quando vai reencarnar, né? E a gente já leu isso em algumas obras, né? Na própria codificação, no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, ele fala, como se sentisse a aproximação do fogo, né? Você tá ali, cara, vou botar... rapaz, vou queimar minha mão. Esse é o processo de reencarnação, né? Sim, ele sente quando vai acontecer, não é? E aí começa toda uma mudança, todo um choque, né? Sem dúvida. Exatamente. Então, vamos lá, número 4, né? Uhum. Podeis descrever o que convosco se passou naquele momento? Não se me passou nada que seja muito extraordinário e diferente daquilo que já sabeis. Inútil, portanto, disso vos falar ainda. Não tem muita necessidade, né? Então deixa quieto. Né? Até porque é um momento reservado de cada um, né, Bill? O desencarne do Renato é de um jeito, do Bill é de outro, né? Muito particular, né? Com certeza. Uhum. Enfim. Então, número 5. Vedes as coisas tão claramente como no tempo em que vivias? Não ainda, mas eu as verei. É parte desse processo que a gente falou acima, né? Da questão da perturbação e tudo mais, né? E a número 6. Que impressão vos causa a visão atual dos homens e das coisas? Meu Deus, o que deles sempre pensei. Número 7. Em que vos ocupais? Eu nada faço, estou errante. Procuro não mais uma posição social, mas uma posição espírita. Outro mundo, outra ocupação. É a lei natural das coisas. Opa, aqui é interessante que a gente encontra no nosso lar, não é? Uma senhora que queria vir ver os filhos, ver a família, e ela não conseguia, estava sempre lá na fila, naquele auditório, aguardando para falar com Clarencio, não é isso? Sim. Acho que era o Clarencio, se eu não me engano, o ministro. Sim. E ele dizia, a senhora tem que fazer alguma coisa, precisa trabalhar, precisa se ocupar, para que possa reaver direitos. De fazer boas horas, né? Isso, né? De fazer as coisas, de ir, de ver, enfim, e tudo mais. No entanto, ninguém vai te obrigar a nada lá. É a tua própria consciência que vai fazer com que no momento certo você amadureça, não é? E perceba que, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. E um outro exemplo também que é interessante a gente trazer é o exemplo do Camilo. Não é? Em Memórias de um Suicida, quando ele tomou coragem para reencarnar. É muito bom que as pessoas vão lá na obra, né? Vão lá ler, vai lá, procura saber. O momento que se aproximava, os benfeitores começavam a dizer para ele, olha, precisa reencarnar. E quando ele chega num certo momento lá numa praça onde ele se reunia com todos os demais espíritos aos quais eles ficavam conversando, né? Naquele momento em que podia conversar, ele viu que não tinha mais ninguém,
Quando ele pergunta pro benfeitor, ele disse assim, cadê? Ué, todo mundo reencarnou, só falta você. Coragem, não é? Tem que ter coragem, não adianta, né? É, coragem, mas ninguém ficava te obrigando, mas sim fazendo os alertas necessários ao despertamento da tua consciência, né, Bill? Sim, sem dúvida. No caso dele, como suicida, né? Ele sentia a questão da aproximação do fogo, né? Exato. Ele sabia que ia entrar num processo ali reencarnatório. Obviamente, todos aqueles espíritos que induziam a isso também iam colar nele de novo, né? Não é uma tarefa simples. Só que você precisa passar de ano, né? Você só passa de ano fazendo provas. Sim, sim. Não adianta eu costumo fazer analogia, eu quero ganhar paciência. Ninguém ganha paciência. Então você, lá no, obviamente com todo respeito, mas só para fazer uma analogia mesmo. Então eu quero reencarnar como um monge budista lá no Tibete para ficar sozinho, ou então como um eremita. Cara, você não vai conquistar a paciência. Não vai. A paciência se conquista junto com pessoas que vão testar a sua paciência. Então, a paciência aqui no trânsito do Rio de Janeiro, né? Para quem está no Rio, tudo, né? Com as fechadas, né? Que você recebe, tudo mais. Com certeza. É todo um processo, ninguém ganha. Eu faço sempre também uma analogia com a de luta, né? Que eu sempre fui de luta. Então, eu quero o meu cordel da capoeira, eu quero a minha faixa do Krav Maga, que você não vai ganhar nada disso. Você vai conquistar. Tem que ralar, vai apanhar, vai tomar pé na cara e vai conquistar aquilo ali. Sim. Né? Como em qualquer coisa. Eu quero ganhar uma promoção no meu trabalho, cara. Você vai ter que conquistar, fazendo a sua parte, não subindo no pescoço de ninguém. Exato. Tem sempre alguém te olhando ali, te observando no trabalho, né, Renato? Perfeito. Então, se você tiver que quer conquistar aquilo, você vai ter aquilo como conquista e ponto, né? Perfeito, exatamente isso, Bill. Com certeza. Então, vamos lá para o 8º. Mais alguma coisa aí, Renato? Ou vamos avançar? Não. Pode fazer mais uma aí, dá tempo, né? Vamos lá. Dá tempo. Número 8. Podeis transportar-vos para qualquer parte que quiserdes? Não. Eu seria muito feliz. Meu mundo é restrito. Aquilo que a gente falou. Os espíritos desencarnados podem muito? Podem, mas não podem tudo. Né, Bill? Exatamente. O que vai colocar um chumbo no peso dele ali para ele carregar é justamente o... Primeiro tem todo esse processo que a gente já falou há um pouquinho atrás, sobre o despertamento ali do espírito, o entorpecimento e tudo mais. Segundo, o próprio nível, o grau de evolução, escalar né? na escala espírita ali dele. Perfeito, exatamente. Então, não adianta eu querer ir para Júpiter sem condições de ir para Júpiter. Não dá, não vai. Não tem como. Não vai, Então vamos já à 9ª aqui. Necessitais de um tempo apreciável para vos transportar de um lugar para outro? Bastante apreciável. Isso é importante também, que os espíritos falam para Kardec lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos que têm essa liberdade, ele pode ir pela força do pensamento. Exato. Ou pode ir percorrendo realmente a distância real, né? É isso que os espíritos falam. Você pode ir pelo pensamento, pensei e lá estou. Ou você pode, eu quero ir para São Paulo, mas eu quero ir através dos 400 e tantos quilômetros mesmo, eu quero curtir a minha viagem astral ali, o processo de volitação. Você tem essa escolha para os espíritos que têm essa condição, para outros não. Né? Exato, perfeito. Tudo de acordo com a evolução do espírito, não é? Exatamente. Vamos para mais uma, ainda dá tempo aí, talvez mais duas. Não sei se dá, Bill, ela é grande, né, a 10, né? Mas olha, até o nosso lar, você faz uso do aeróbus, né? Sim, exatamente. Aí percorre a distância real. Exato. Né? Tem lá para os espíritos que ainda não têm muita intimidade com esse negócio de volitar, né? Exatamente. Então a 10 diz o seguinte: quando vivo, constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuís, como a comprovais? É estranho. Eis uma coisa na qual ainda não pensara. Se tem muita razão ao dizer que se aprende alguma coisa todos os dias. Obrigado, caro confrade. É isso, a gente recebe o agradecimento aqui do confrade, né? A gente dá uma pausinha aqui. No próximo programa a gente retoma para 11, né? Que continua aí esse processo aí, né, Renato? Sim. No momento a gente agradece a audiência de todos os ouvintes, internautas, agradecendo a audiência, convidando a todos a participarem das nossas redes sociais, a participarem do Clube da Fraternidade também, ajudando a rádio
Nesse, meu parceiro Renato Souza, um abraço, meu irmão, muito obrigado, hein? Exatamente, tamo junto, Bill, até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.